O classicismo pode ser considerado como a arte do Renascimento, que ocorreu no século XVI. Ele se tornou um movimento artístico-cultural que reacendeu estilos e técnicas artísticas da antiguidade. Dentro da categoria artística do classicismo, a literatura foi uma das que mais se destacam. Além da literatura, o classicismo foi um movimento artístico que teve grande destaque nas artes plásticas e na arquitetura. A principal característica desta classe literária está nas imitações clássicos grego-romano, na busca pela perfeição, o equilíbrio, pureza e o rigor das formas. O classicismo trabalhava com a ideia do antropocentrismo, que é a colocação do homem no centro do universo. A ideia era estimular o olhar positivo no mundo, aproveitar os seus dias e prazeres da vida, uma vez que essa é passageira. O primeiro autor do classicismo em Portugal foi Francisco de Sá Miranda, ou como era chamado, Sá Miranda, que nasceu em 1481 em Coimbra e morreu aos seus 76 anos em Amaro, Portugal. Ele estudou direito em Lisboa e também frequentou a corte até 1521, que foi a exata data que ele foi à Itália. Só voltou em 1526, depois de passar muito tempo convivendo com escritores e artistas italianos. Ele foi responsável pelo verso formado pelas 10 sílabas métricas. Além disso, foi o primeiro compositor de sextina, tercetos, oitavas, influenciando muitos outros poetas. Luís Vraz Camões foi considerado o mais importante escritor da língua portuguesa. Camões foi o nome mais expressivo do classicismo português. Estima-se que Camões tenha nascido em 1524 ou em 1525 em Lisboa, capital de Portugal. Teria cursado artes no Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra. Quando era jovem, entrou para a carreira militar, servindo Marrocos, onde acabou perdendo o olho direito. Texto histórico. Esse momento esteve marcado por grandes transformações e descobertas históricas. As grandes navegações, a reforma protestante, que levou a uma crise religiosa, encabeçada por Martinho Lutero, a invenção da empresa pelo alemão Gutenberg, o fim do sistema feudal e início do capitalismo, o cientifismo de Copérnico e Galileu. Foi nesse contexto que as pessoas buscavam novas expressões artísticas pautadas no equilíbrio clássico. Como exemplo de Luís Vaz de Camões, temos a obra Os Lusíadas, que é uma das obras mais importantes do classicismo e da língua portuguesa no geral, sendo escrita por ele, que publicou em 1572. Sendo inspirada em obras como a Odisseia, produzida por Homero, e Eneida, produzida por Virgílio, que também são epopeias que contam os feitos e conquistas do povo grego. Na obra de Camões, ele narra as conquistas do povo português na época das grandes navegações, sendo um poema do narrativo dividido em 10 cantos. Sua obra é composta de 8.816 versos decassílabos e 1.102 estrofes de 8 versos. A obra é dividida em 5 partes, sendo elas proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. A epopeia, escrita em 10 cantos, tem como tema as navegações ultramarinas do século XVI, as grandes conquistas do povo português e a viagem de Vasco da Gama às Índias. A mitologia greco-romana e o cristianismo são temas recorrentes na obra. No começo ele narra sobre a frota de Vasco da Gama que vai até o Cabo da Boa Esperança. A história termina com o encontro dos viajantes e as musas na Ilha dos Amores. Os principais episódios da obra são Inês de Castro, Velho do Restelo, Gigante Adamastor e Ilha dos Amores.